Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Família é Tudo, da Juntos Educação Parental. Para quem não me conhece, eu sou Estela Zulay, jornalista, educadora parental, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental. E é um prazer estar aqui de volta com vocês que nos escutam e nos assistem nesse podcast que fala do que mais importa para a gente, da nossa maior riqueza, que é a nossa família. E essa temporada com certeza será tão inspiradora quanto a primeira. Para dar o início, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês a co-apresentadora dessa temporada que eu convidei para entrevistar aqui 5 pessoas incríveis. Serão 5 episódios, um mais incrível que o outro. E eu tinha que trazer uma pessoa incrível, tanto quanto. Então, bem-vinda, Vanessa Abdo Benaderet, minha companheira aqui dessa temporada. Muito obrigada. A Vanessa é terapeuta de casal, gente, mas ela jurou que ela não vai ficar falando sobre relacionamento conjugal com o pessoal aqui. Ou vai? 15 minutos depois, só. Só 15 minutos. Depois que a pessoa já tá meio assim, né, na entrevista, tá tudo bem. E eu tenho o orgulho de ter a Vanessa Abdo também na equipe da Juntos Educação Parental, falando sobre relacionamento conjugal e falando sobre paternidade responsável. E já que a gente está falando de paternidade responsável, eu fiz questão de trazer também nessa temporada homens, pais, para a gente falar dessa vez, nessa temporada, sobre a questão de vida após os filhos. Então, a carreira, vida social, a vida conjugal, a vida amorosa, né? Qual é o impacto, quais as mudanças, como a gente muda e se transforma como ser humano depois que os filhos chegam nas nossas vidas. E eu vou abrir aqui com um pai, mas com um pai, Vanessa, fala que o nosso... Só você para trazer aqui. Ah, não. É muita honra. E outra, muita, né? né? A gente vai perguntar aquelas perguntas que ele nunca respondeu em entrevista, não vamos? Com certeza, porque com eles, né, ficam falando de crimes, de quem ele defende. Aqui a gente vai falar de crimes que ele não cometeu. O nosso convidado hoje é o advogado Dr. Daniel Bialski, gente. É uma honra, Daniel, obrigada por estar aqui. Eu vou te apresentar ainda, mas só tô falando obrigado, tá? Não, prazer o meu, Estela, prazer, Vanessa, estar aqui. Eu nunca cometi crime nenhum, vou começar me defendendo. Mas parabéns pelo programa, parabéns por tudo que vocês fazem também, pela comunidade, pelos amigos, por todas as pessoas que estão em volta de você. E falar de família, falar de tudo, além de ser emocionante, é um prazer para mim, porque eu tive a inspiração dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, judaica, muito forte. E tenho meus filhos que me inspiram a acordar todo dia e fazer alguma coisa para buscar um mundo melhor. Então, vai ser um prazer, eu não tenho dúvida que a gente vai se divertir aqui. Ninguém vem por minha causa. Vem porque vem falar da família, entendeu? É verdade, porque é difícil essas pessoas que a gente traz, é muito difícil elas serem convidadas para falar desse tema. Normalmente, né, é para falar de temas relacionados à vida pública, ao cotidiano, e acho que poucas são as chances que essas pessoas têm de falar realmente daquilo que mais importa. Bom, antes da gente começar a entrevista, fazer uma breve apresentação do Daniel Bialski, gente, é muito difícil, tá? Nem o ChatGPT conseguiu. Então, eu vou falar rápido, pra gente tentar não se demorar e ir direto pro que interessa. Então, Daniel Leon Bialski, segundo o ChatGPT, tá? É um homem de sucesso, família e valores, olha só. E é um homem que vive uma vida plena e realizada. Um profissional de sucesso, um voluntário dedicado e um pai amoroso. Sua história é um testemunho de que é possível alcançar o sucesso sem comprometer os valores familiares essenciais. Daniel nasceu numa família de advogados. Seu pai, Hélio Bialski, era uma figura respeitada na área do direito penal. Inspirado por seu pai, Daniel dedicou sua carreira ao campo do direito e sua paixão e habilidade nessa área o destacaram como um profissional de destaque. Sua determinação incansável e sua busca pela justiça o estabeleceram como um dos principais especialistas em direito penal no país. Além de sua carreira brilhante, Daniel sempre dedicou parte da sua vida ao trabalho voluntário, tem passado por diversas instituições da comunidade judaica, sempre com, acho que também não judaica, né? Ele vai falar sobre isso um pouquinho. Sempre combatendo o racismo, antissemitismo e o discurso do ódio. É um pai amoroso e dedicado e sempre priorizou sua família como alicerce de sua vida. Um exemplo de pai para seus filhos, Clara, André e Bruna. Clara é uma nutricionista talentosa. O ChatGPT já falou que ela é talentosa, gente. O André está seguindo os passos do pai e do avô na área do direito. E Bruna é uma criança especial que recebe todo o amor e apoio do pai.
A vida de Daniel Bialski é um exemplo de perseverança, pensamento positivo e a importância de equilibrar carreira, o voluntariado, diversão e com a dedicação à família. Seu legado é uma prova que é possível alcançar o sucesso profissional sem comprometer os valores familiares essenciais. Vanessa, você pode só citar aqui rapidamente o currículo vitae dele, por favor? Olha o desafio, né? Da gente falar tudo o que ele faz. Mas o que eu acho mais legal é que a gente vai poder falar de um aspecto que, como a Estela disse, a gente provavelmente nunca ouve você falar, que é sobre você família, sobre a questão da paternidade. E já aproveito para dizer aqui que minha primeira anotação é que não vale cair nos clichês. Tá bom. A gente vai ter que cavucar isso aí. Com certeza. Então vamos lá. Então é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro da comunidade de juristas de língua portuguesa, vice-presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB, vice-presidente da CONIB, foi presidente da Hebraica, o mais importante de todos, conselheiro do Timão, corintiano, embaixador do Médicos Sem Fronteiras, conselheiro do Einstein, conselheiro do Museu Judaico, que aliás quem ainda não conhece vai conhecer, presidente do Taglit, conselheiro da Unibis, tesoureiro do Rabat, conselheiro do CIE, é muita coisa, gente. Eu podia começar perguntando, Daniel, como é que você dá conta disso tudo, mas eu vou sair fora do clichê e vou começar perguntando, o que você faria se o seu filho não fosse corintiano? Ele não ia comer. Enfim. Um pai muito amoroso, gente, né? Não, mas brincadeira à parte, o meu pai era corintiano. E meu pai fazia uma brincadeira sempre e falava para mim, filho, você tem que ter orgulho de algumas coisas. Orgulho de ser judeu, orgulho de ser corintiano e depois orgulho de ser advogado. E meu filho aprendeu isso. Nessa ordem, tanto que ele é mais corintiano do que eu. Eu vou no estádio muitas vezes para controlar a raiva dele por causa do jogo. Porque em certa oportunidade, quando ele era criança, ele começou a xingar e jogar as coisas. Eu falei, se você quebrar minha televisão, porque eu conheço um amigo que o filho quebrou a televisão de raiva, assim, você vai ficar de castigo como você nunca ficou. E essa história é engraçada, porque aí ele berrou, eu fui dar uma bronca e passou. Aí a empregada no dia seguinte vem pra mim e fala assim, doutor, preciso falar uma coisa. Eu falei, fala. Ela falou assim, o André ontem jogou o controle, bateu na TV, voltou, mas quebrou o vidro atrás. E toda vez que eu entrava na sala, a cortina estava fechada. Eu fui abrir um dia, ele falou, não pai, eu gosto fechada. Aí eu abri e falei, eu sei que foi você que fez. Mas a partir daí eu decidi, pela integridade dos meus móveis, eu vou começar a ir muito no jogo. E eu gosto de ir no jogo, sou realmente um corintiano fanático. Hoje eu sou diretor jurídico do Corinthians. Então, para mim é um prazer. Isso foi parte de uma grande integração que eu tive enquanto filho com o meu pai. Uhum. E tenho muito forte com o meu filho. Quando o Corinthians foi jogar no Japão, meu pai tinha acabado de falecer e eu prometi para o meu filho, se o Corinthians ganhar a Libertadores, a gente vai ver o Mundial, porque eu tenho certeza que o Corinthians vai ganhar. Fui com ele, a gente viu os jogos e eu pus uma faixa no estádio, em homenagem ao meu pai. Nossa. Dizendo, na verdade era como se meu filho estivesse escrevendo, e escreveu assim, vô Hélio, eu e o papai sabemos aonde você estiver, sempre vai estar conosco. E aí assim, meu Deus. Aí assinava ele, eu e a família, né? Então é uma coisa muito forte. Eu comecei perguntando isso porque eu sei o quanto isso conecta pais e filhos, né? Não foi à toa, foi uma brincadeira, mas não foi à toa, porque realmente eu sei o quanto isso... Tanto que eu não brinco com um filho de amigo que torce o pai para um time. Eu nunca fiz brincadeira porque eu sei que é muito importante para o pai ter o filho do mesmo lado, para assistir junto, para ir num jogo, para comentar, para brincar. Uhum. Então eu não faço esse tipo de brincadeira. Mas sua filha também é corintiana? Em casa todos são, né? A mais nova, a Bruna, é muito mais... Foi comigo no jogo sábado, ela é muito mais corintiana do que a Clara. Mas a Clara também mas não é tão fanática como os outros dois. Mas que bacana. Todo mundo ali é que nem religião, como eu falei. Judaísmo e corintiano. E aí a casa fica em paz, já que vocês estão falando de família. Vanessa, antes de passar aí para você fazer a sua perguntinha também, agora vem uma pergunta muito importante, que é sobre essa escolha de carreira, né? O quanto impactou a história do seu pai na sua escolha e o quanto você acredita que você influenciou
a escolha do seu filho, né? Virou uma tradição familiar. O quanto a sua filha não escolher essa carreira impactou também em você, o quanto existe uma liberdade para essa escolha, enfim, né? Uma descendência aí de advogados. Olha, comigo, eu era criança, e aí vamos voltar aí 40 e poucos anos atrás, e eu vi o meu pai com aquelas montanhas de papel, máquina de escrever, trabalhando, e eu achava aquilo espetacular, como é que ele dava conta de lidar com aquilo. E aí comecei a ver um pouquinho do trabalho dele quando eu vou crescendo. Algumas vezes eu saía do clube, ia com ele em delegacia, fui com ele, nem existe mais, mas casa de detenção, penitenciária do estado, porque lá eles faziam um trabalho de vender brinquedos e bolas. Então meu pai me levava lá para escolher bola, para ele comprar, que ajudava os presos e tudo mais. E aquilo eu fui vendo e fui me apaixonando. Meu pai era, e sempre vai ser meu ídolo, então falava, poxa, eu quero ser igual a ele. Então acabei optando pelo direito. Então meu filho estava pensando e tentando descobrir o que ele queria fazer, mas aí ele falou para a mãe dele, para minha ex-esposa, para Juliana, assim, eu acho que eu vou fazer direito, vou trabalhar com o papai, mas eu vou almoçar, porque muitas vezes ele via que eu não almoçava, porque a vida do advogado começa 1h da tarde. 1h da tarde, audiência, julgamento, depoimento, então é muito difícil. E eu lembro dessa brincadeira, ele acabou fazendo aqueles testes, como minha filha também fez, mas ele sempre estava inclinado a fazer direito, fez direito, está se formando no fim do ano, já passou na OAB até. Então, vai ser a 3ª geração. Óbvio que os pais influenciam os filhos, mas os filhos têm independência, e tem que ter independência mesmo, porque eu, enquanto pai, e vocês, enquanto mães, o que vocês querem? Felicidade do filho. A minha filha trocou de faculdade, ela começou a fazer arquitetura, depois ela falou, pai, preciso conversar. E toda vez que ela vinha com essa história de conversar, eu já sabia que era problema. Então ela falou, olha, não estou gostando da faculdade de arquitetura, não era nada do que eu pensava. E ela queria fazer nutrição, porque ela tem uma intolerância a leite, queria entender isso. E acabou indo fazer, se formou, já está até trabalhando, clinicando. Então, né, é um orgulho a gente poder ver que os filhos estão encaminhando na vida. Isso é tudo, né? Vanessa? Não, eu sempre vejo você falando, sempre que você tem a oportunidade, você fala muito bem do seu pai. Sim. Né, assim, e é bonito que a gente vê na psicologia essa repetição, né, de padrão. Tem uma força os padrões da nossa família pro bem e pro mal, né? A gente, quando não percebe, é uma geração inteira, mesmos tipos de doença, de padrões familiares, de escolhas erradas e também das inspirações. Então, a gente vê a influência do time de futebol, que nem a gente estava dizendo, da carreira e tal. Mas aí eu queria saber, assim, o que você olha, porque a gente é atravessado hoje por uma paternidade completamente diferente, né? Os últimos 15 anos, dos 50 anos, os pais se autorizaram a participar da vida dos filhos de um jeito muito diferente. E aí, como você sempre coloca seu pai como uma figura muito inspiradora, muito importante, eu queria fazer a pergunta ao contrário. O que seu pai fazia como pai que você falou assim, não, isso daqui eu acho que eu vou fazer diferente com os meus filhos? Meu pai tinha uma vida muito mais corrida do que eu. Apesar de eu ter multifunções, acho que o celular ajuda muito a gente. Quando eu passei por algumas instituições, por exemplo, como a Hebraica, e administrar a Hebraica, administrar a família, e ainda ter o trabalho, que é onde você tira o teu sustento, é uma situação difícil. Mas o meu pai, por exemplo, ele perdeu momentos da minha vida que eu não queria perder dos meus filhos. Então, independentemente de eu estar fazendo tudo isso, eu me sacrificava, dormia pouco, corria para um lado para o outro, por exemplo, para ver o meu filho jogar futebol, ver minha filha jogar vôlei, ver a pequena trocar de faixa no judô, ir nas questões da escola, participar ativamente das questões da escola. Quando eles eram pequenos, tinha aquelas peças, eles ainda estudavam no Bialik. Tinha aquelas peças, só mulher participava, nenhum homem queria. Eu falei, não, eu participo. Participei como narrador, príncipe, já fui de tudo. Não, para. Já fui de tudo ali. Queremos imagens. Por favor, se alguém eu já tiver. fui de tudo. Então, foi uma coisa que eu sempre quis fazer diferente. Foi assim, muita coisa que meu pai fez me inspirou e vai continuar me inspirando, mas isso eu queria fazer melhor. Porque muitas vezes ele perdeu momentos da minha vida que foram importantes para mim, que eu queria que ele tivesse. E eu tento estar presente com meus filhos em
em tudo perto para poder dar um abraço, seja na vitória ou poder colocar no colo na derrota, independente se é uma situação esportiva ou se é um problema que eles estão atravessando. Tento ter muita liberdade com os meus filhos, com as minhas filhas também, para que elas possam me contar os problemas para poder ajudar e proteger e tentar orientar da melhor maneira possível. Qual foi a principal mudança que você sente que a vinda dos filhos trouxe para a sua vida? E vamos dividir em duas partes essa pergunta, né? Você teve os 2 primeiros filhos sem nenhuma questão, e a Bruna veio com uma questão especial. Até queria que você explicasse qual, né? O que transformou você como ser humano, como profissional, o quanto isso impactou na sua vida social, nos seus relacionamentos em geral, inclusive conjugal, quer dizer, e como ser humano mesmo, né? Porque eu falo que nada desenvolve mais a gente, transforma mais a gente do que quando a gente se torna pai ou mãe, né? Muito transformador. Então, que mudanças você sente, assim, claras que você teve na sua vida, com a vinda dos filhos e com a vinda especificamente da Bruna também? A frase não é minha, mas eu uso sempre, que você ser pai ou ser mãe, você tem um coração que bate fora do seu peito, e é que é mais importante que o seu. Então eu tenho 3 e tento proteger eles da melhor maneira possível por conta disso. É um amor inexplicável que eu tenho pelos meus filhos. Mesmo quando eu dou bronca meio sentido. Não, tento de todas as formas não ficar pondo de castigo, nunca fiz isso, sempre tentei conversar mais, mas de vez em quando você é obrigado a falar um pouquinho mais duro, né? A Clara e o André sempre tiveram uma vida super independente, e a Bruna, a gente descobriu que ela tinha um déficit de atenção muito forte, que nunca foi, até hoje, não foi diagnosticado como uma doença. Então, a gente fez de tudo para que ela se desenvolvesse. Ela se formou na escola, mas tinha um professor particular dentro da sala, sempre ajudando. Há muitos anos a gente descobriu um tratamento alternativo nos Estados Unidos, em Boston. Então, a cada 4 meses, ela vai para lá para fazer antes era uma eletroestimulação, hoje é uma cinética estimulação do cérebro, para justamente ela vencer essas dificuldades. Ela tem conseguido fazer isso, e cada vez mais a vida dela está se tornando normal, o que é muito importante para mim enquanto pai, e seja da mãe, dos irmãos, de toda a família, porque independentemente se ela vai seguir uma profissão, se ela vai conseguir, o que eu quero é que ela seja feliz. Isso é o mais importante para mim. E a gente tem tentado fazer isso, eu com a mãe dela. Felizmente eu tenho uma relação espetacular com a minha ex-esposa, com a Juliana. A gente educa de forma conjunta, conversa a respeito de todas as questões dos 3 filhos, né? Que isso é muito importante. Quando eu vejo casais que brigam, se odeiam, se processam, eu fico absolutamente consternado, até profissionalmente. Eu tento orientar para tentar fazer as pazes. Muitas vezes, em algumas situações eu não consigo. E eu sempre vejo que o pai e a mãe vão continuar se degladiando porque tem razões muito individuais, mas eles esquecem dos filhos. Não, a gente vai aprofundar, eu quero aprofundar um pouquinho nisso. Os exemplos são péssimos. Os exemplos são péssimos. Então, uma propaganda que eu faço, assim, eu sou um bom ex-marido por conta disso. Assim, ela também é uma mulher espetacular, uma mãe espetacular. Eu tive sorte de tê-la na minha vida, e a gente tem 3 joias que a gente cuida de uma forma muito especial. Mas eu quero voltar um pouquinho na pergunta, né, que ele acaba se empolgando e falando dos filhos, né? Depois, Vanessa, a gente aprofunda um pouquinho, acho que é importante, né, trazer essa questão de manter esse bom relacionamento, né, o impacto que isso tem na formação de caráter dos filhos. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho do impacto que teve, as mudanças que ocorreram com você, como profissional, na sua carreira, como pessoa, ou na sua vida social, a chegada dos filhos, né? Do tema do podcast, né? Existe vida após os filhos? Quais transformações você sente que você sofreu? Sim, eu acho que a principal é a responsabilidade. Responsabilidade porque você tem 3 filhos. Na verdade, foram 3 filhos, então você tem uma esposa e 3 filhos para ajudar a educar, criar, sustentar. Então você precisa efetivamente fazer algo
de uma forma muito responsável. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma felicidade, porque é uma mudança radical na tua vida. Eu lembro, eu tiro sarro dos meus filhos, porque cada um gostava de um filminho diferente, né? A mais velha gostava do Teletubbies, e teve uma noite que eu assisti 20 vezes seguido, mas para a felicidade dela, eu assistia. Meu filho gostava do Power Rangers, e a pequena gostava de coisa de princesa, e Cinderela, Branca de Neve. Então eu assisti todos esses, e eu consegui integrar muito bem. Isso eu acho uma coisa que eu faço fácil na minha vida, desempenhar funções paralelas, né? Então eu conseguia conciliar muito bem o trabalho, sem perder essa essência de filho, de família, mas com muita responsabilidade. Nesta época que eu comecei a ter os filhos, eu só trabalhava, eu não exercia nenhuma função voluntária, então era muito mais fácil. Eu tentava ir muito cedo para o escritório, mas também voltar cedo para dar banho, para dar de comer, para brincar, porque aquilo que você tinha me perguntado antes, eu queria fazer coisas que eu sei que meu pai não fez porque ele não tinha tempo, ele não podia, porque a vida era muito mais difícil para ele do que foi para mim. Ele pavimentou um caminho profissional que eu acabei continuando essa pavimentação e que meu filho vai ter muito mais facilidade hoje em dia. Então, por conta disso, eu sempre levei essa questão de família muito a sério. Sempre que a Juliana me falava, olha, a Clara falou isso, o André falou isso, eu tentava ver, opa, peraí que alguma coisa eu preciso mudar aqui. Qual a minha participação nisso, porque eu né? sempre quis ficar muito perto deles e aproveitar, porque passa muito rápido, né? Hoje eu não tenho filhos pequenos, eu tenho 3 adultos, minha filha mais velha vai fazer 24, 22 e 20. Então, são jovens adultos aí que estão começando a vida. Esse negócio da responsabilidade, Vanessa, só comentário, né? Você trouxe, acho que essa palavra resume muita coisa, né? Mas você sabe que eu, por exemplo, eu ganhei um presente depois da maternidade que foi pânico de avião. Eu nunca tive pânico de avião até ter filhos. Quando eu estava com os meus 3 filhos, eu comecei a ter pânico de avião. Eu falava que eu vou morrer, vou deixar isso, meus filhos vão ser órfãos. E eu tenho esse pânico até hoje. Eu falo assim, eu entro no avião e falo assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso terminar de criar meus filhos, precisam crescer. Tem gente que viaja com a família? Separado. O pai vai com um filho, mãe com 2 ou ao contrário? Eu ainda não cheguei nesse nível, né? Mesmo porque acho que se eu viajar separado, já prefiro vai todo mundo, porque senão eu vou sofrer que um não... Gente, é um horror, né? Mas assim, coisa... É uma mudança, né? A gente diz que fala. A Fernanda Torres conta que ela, depois que ela teve filhos, ela viaja de avião e é o pé dela que segura o avião, sabe? De tão nervosa que ela vai. Eu entendo. Tipo assim, eu falo, meu Deus, eu vou segurando também o avião. Mas eu queria te falar, porque assim... há 24 anos atrás, quando você começou a ter filhos, ainda era uma coisa muito nova essa coisa de ser pai, né? Tanto que, na hora que você estava falando, eu ia para casa, daí dava banho, dava comida. É muito interessante a gente olhar, porque daí eu falei aqui baixinho assim, que legal. Depois eu rapidamente entendi o que pega na nossa pergunta, e a gente tem visto bastante aqui, e em todos os materiais que a Juntos tem produzido, que é assim... Pro pai, a gente coloca como se fosse uma coisa assim, puxa, que legal que o pai foi tomar banho, que foi tomar banho. Quer dizer, eu tava aqui olhando e falando, gente, que incrível, né? Porque há 24 anos atrás nem era tão comum como tem sido hoje. E que pra mãe, não é uma opção, né? Se o pai não consegue chegar, a mãe tem que estar ali. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é como você tem todas essas funções aqui que a gente diz, e um monte de responsabilidade, de visibilidade... você se implica, né, em todas as questões da comunidade e tal, é muito inspirador ver que, inclusive, pais assim, muito ocupados, podem ser pais, né, que para as mães, eu tive os meus 2 filhos durante o meu doutorado, e eu trabalhava, tal, 1000 coisas, mas eu lembro quando eu disse pro meu orientador, então, tô grávida do meu 2º bebê, ele respondeu assim para mim, eu espero que seus filhos saibam tabular os dados. Meu Deus do céu. Aí eu engoli o choro assim e falei, eles sabem. Mas assim, eram 2 bebês de 2 anos e nascendo loucura, o outro, né?
Mas, enfim, que não era um lugar que as mães... Isso porque eu fiz faculdade de psicologia, doutorado na psicologia, né? Então, assim, teoricamente... Mas não, era fazer doutorado com homens e a academia é muito machista, né? Então, assim, eu fui vendo você dizer ai, que legal, ele ia pra casa, dar banho, não sei o quê. Você sabe que eu pensei a mesma coisa? E agora você falando, por que eu pensei isso, né? Por quê? Olha que... É porque não é tão comum. Exato. Mas eu fiz um acordo quando eu casei, a gente começou a ter filho. Eu pedi, olha, eu prefiro que você fique perto, educando, complementando, do que você vá trabalhar e a gente tenha talvez essas dificuldades. E ela concordou. Tanto que depois que meus filhos cresceram um pouco, ela veio trabalhar no meu escritório, porque ela também é advogada. Não fazia funções jurídicas, fazia a função de gerenciamento, mas veio trabalhar comigo. Mas isso foi um acordo que a gente fez. Mas eu tentava não perder esses momentos, porque esses momentos, como eu falei, passavam muito rápido. Primeira vez que, sei lá, minha filha dormiu sem fralda, eu cansei de dormir de madrugada com eles, cólica, porque ela passava o dia e eu falava, não, vai descansar que agora é minha vez. Funchicória, que eu acho que nem usam mais hoje em dia. Funchicória, deixa eu explicar pra vocês. Não é que eu pegava a chupeta e passava no funchicória, era o contrário. Eu usava o funchicória, a chupeta era só um instrumento, porque era muito. Poucos pais, homens, sabem o que é funchicória, né? Mas você sabe que minha primeira filha nasceu em Israel, eu chegava lá, carregamento de funchicória pra mim, né? Então, assim, é algo que eu tenho... Eu nem sei se usam mais. Não, é memória afetiva, assim... Agora comprei fralda small, extra small, médio, large e extra large. Eu lembro que tinha promoção no supermercado, eu ia lá comprar, porque meus filhos são muito próximos. Alguma época do ano, eles têm diferença de 1 ano e meio. Nossa. Em dezembro, eles ficam 21, 22 e 23. Meu Deus. Porque foi 2000, 2001 e 2002. Bom, a gente falou das mudanças, né? A questão da responsabilidade que acaba impactando. A gente entende o impacto que isso tem na sua vida profissional, na sua vida social. Mas vamos falar um pouquinho das mudanças que aconteceram na sua vida conjugal com a chegada dos filhos, né? Como você enxerga ainda mais filhos tão próximos um do outro, né? Olha... Vamos lá, agora tava muito bonitinha a entrevista até agora. Não, mas eu vou falar, assim, eu tinha uma vida conjugal durante muitos anos, fui casado 21 anos. Eu posso dizer que uns 19 anos a minha vida foi extremamente feliz com ela. A gente tinha uma parceria não só com os filhos, mas de casal. Não era só minha esposa, minha amiga, confidente, amante, era tudo. E isso para mim era muito importante. E com a chegada dos filhos foi uma alegria a mais. A gente tinha o momento dos filhos e a gente tinha o nosso momento, tanto que depois de uns anos, quando os filhos já estavam maiorzinhos, a gente viajava só os dois, para tentar dar uma oxigenada aí na relação, e era sempre, isso era muito importante. Situações da vida fizeram com que eu me divorciasse, mas eu nunca perdi o carinho, o afeto, o respeito, o amor que eu sinto por ela, que eu vou sentir sempre, e a gratidão também, não só por ser uma mãe espetacular, mas quando meu pai faleceu num momento muito difícil da minha vida, ela foi simplesmente única, falou pra mim, cuida de você, cuida da tua cabeça e deixa que as crianças eu tomo conta um pouco. Mas rapaz, deixa eu falar aqui uma coisa, eu preciso dizer isso. Vai. Que é o seguinte, você fala dela, dá pra ver com muito carinho, né, muita gratidão e tal, mas eu quero dizer uma coisa pra toda a nossa audiência, eu preciso dizer. Ai, meu Deus, eu tenho até medo quando a Vanessa faz assim, juro. Não sei. Não, vou pegar leve. Deve ser coisa boa. Não sei, começou a até suar aqui. Que é o seguinte, só dá certo esse combinado, eu sei que é um pouco polêmico, mas eu preciso dizer, tá? Só dá certo esse combinado, vou chamar aqui. Só dá certo o combinado de parar de trabalhar porque ele tá dizendo que eles têm uma boa relação como esse. Porque senão as mulheres saem muito prejudicadas financeiramente. Quando chegam lá no consultório com 40 a mais, assim, 45 anos, 20 anos sem trabalhar, olha pra minha cara e fala assim, quero me separar. Quem sua sou eu. Como assim quer se separar, amor? Agora tem que organizar divórcio, tem que organizar a parte financeira. As mulheres, de modo geral, por uma relação machista, às vezes que ela acha que é confortável ficar num lugar de não trabalhar, de não ganhar dinheiro, nem sabe como faz, não sabe nem como paga as contas, né?
Então, só dá certo. Fiquei com isso engasgado lá. Porque só... A Vanessa não fica com nada engasgado, Biba. Precisa escapar isso aqui. Desculpa, falei Biba, é Dr. Daniel Bialski, minha Não, gente. eu não tenho problema com Porque eu isso. conheço ele há muitos anos. É a gafe quando me chamam de Estelinha. Mas o que a Vanessa está falando é muito importante, é muito sério. E eu acho que, sentindo a tua entrevista aqui, e entendendo o seu perfil, eu acho que tudo funcionou muito porque você é uma pessoa altamente disciplinada, muito lúcida e consciente, o que foge bastante da grande maioria. Eu acho que tem que servir como inspiração, né, como exemplo, como referência, principalmente essa questão da sua separação, como você... né, a tua admiração pela sua ex-mulher. Eu sei que isso deve fazer muita diferença no dia a dia dos teus filhos, né? Mas realmente, gente, o Daniel é uma profissional extremamente bem-sucedido e isso não se consegue por acaso. Um ser humano muito respeitado, muito admirado por onde ele passa e tem, né, todas essas atividades voluntárias em ambientes tão diferentes, né? Exatamente por ser uma pessoa disciplinada, por ter essa visão ampla, por ter essa tranquilidade. Ele tá aqui numa paz, né? Eu, assim, tô sentindo, assim, gente, eu falo num tom, ele tá me trazendo uma paz. Não, a segurança, assim, né? Segurança. Mas eu sou... eu aprendi a ser. Não era, mas eu aprendi a ser. Então, eu tava só complementando. Porque quando meu pai faleceu, para mim foi um baque. Porque eu trabalhava com meu pai. E quando meu pai faleceu, eu virei, vamos assim, o arrimo não da minha família, mas o arrimo de toda a família. Irmãos, mãe, sobrinhos. E eu tive que reorganizar tudo isso. É uma carga muito forte. E junto com isso, você tem a perda de alguém que você ficava lado ao lado todos os dias. Que era uma referência, que era aquele... Tem uma dúvida aqui, o que você acha que eu faço? Isso ou isso? Então, e foi de repente. Então, isso é um baque na tua vida. E ela foi... Por isso que eu sempre falei para ela e vou continuar falando. Sempre que ela precisar de mim, para tudo, eu vou estar presente. E uma das formas que eu encontrei para buscar essa paz interior, essa felicidade, porque eu sou um homem extremamente feliz, pelos filhos, vida profissional, vida comunitária. Não, isso, o ChatGPT já sabia. Vida afetiva, eu sou mesmo. Eu decidi dedicar um pouco da minha vida para o trabalho voluntário. Foi aí que começa, de forma exaustiva, o meu trabalho voluntário mesmo. Que eu comecei a trabalhar sinagoga, instituições, fui para a Ana Hebraica, hoje na Conib, todas essas instituições, porque eu falei, vou dedicar um pouco do meu tempo para ajudar os outros, sem perder a atenção na família e sem estar presente nos momentos que eu tenho que estar presente. E como, nem lembro quem é que falava isso, acho que era o Faustão, né? Eu me viro nos 30, né? Eu me viro para estar. Não interessa como me programo, eu brinco que a minha agenda é uma agenda quase de um político, porque tal hora eu tenho que estar em tal lugar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ainda é assim. Era muito mais intensa, tô diminuindo o ritmo, eu não sei se vocês souberam, mas eu acho que vocês souberam que em fevereiro eu operei o coração, foi um susto isso na minha vida, porque meu pai faleceu e meus filhos me pediram, pai, a gente quer que você diminua um pouco o ritmo, então eu prometi, e no final do ano eu vou começar a me desligar de algumas atividades, pelo menos durante um tempo, eu não vou largar, eu vou ser como um soldado da reserva. Eu vou estar sempre à disposição para quando precisar, mas eu vou me dedicar um tempo mais a me cuidar e também, não que eu não me cuide, mas o susto foi para todo mundo, mas poder aproveitar ainda mais toda a família. Se você pudesse elencar 3 ensinamentos que seu pai deixou para você e 3 coisas que você aprendeu sendo pai. Olha, vamos lá. 3 ensinamentos que seu pai te trouxe e 3 ensinamentos que seus filhos te trouxeram. Um que meu pai sempre falou, e vocês já escutaram algum discurso meu, vocês vão ver. Falou assim, sempre escuta teu coração. Eu vou anotar aqui, gente, que eu quero usar para mim também. Esse assim, quando você tiver alguma dúvida na sua vida. Adorei. Pessoal ou profissional, escuta teu coração. Eu já falei, que é a questão de orgulho de ser judeu. E eu tenho uma história com meu pai, e na Betel, eu até fiz uma dedicatória para ele no livro de Yom Kippur, que eu conto essa história.
Meu pai tinha um coração muito grande, ele ajudava muita gente também. E eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu fui almoçar um dia com meu pai no centro. Era o centro antigo, na Quintino Bocaiúva, ali, Barão de Paranapiacaba. E aí um menino de rua veio e falou assim, tio, me dá dinheiro que quero comprar um prato de comida. Meu pai falou, é comida que você quer? Ele falou, então você vai almoçar com a gente. Então almocei eu, o menino e o meu pai. O menino foi embora, eu escrevi isso. O menino foi embora, meu pai falou assim, nunca negue um prato de comida para ninguém. Isso é incrível, porque na minha vida eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Parece que é um teste que acontece comigo, que vem uma pessoa e fala isso. Aí eu vou com ela no primeiro restaurante, bar que tem. Eu falo, quanto custa um prato aqui? Eu pago e deixo a pessoa à vontade ali para comer. Então, esse ensinamento para mim, que traz uma questão que as pessoas têm que ter mais, que é humildade, né? É muito importante. E os 3 ensinamentos que seus filhos te trouxeram? Amor incondicional. Assim, é inexplicável o amor que eu tenho para os meus filhos. Olha, eu acho que eles estão num patamar tão alto na minha vida que nem eles imaginam a diferença que eles estão para qualquer outra coisa na minha vida. Eles muitas vezes me dão lições, mesmo sendo mais novos, né? E essa questão, porque se não fossem eles, eu não estaria cuidando como eu estou cuidando hoje da minha saúde. Eles me pedirem isso. De falar assim, pai, a gente adora o que você faz. Muitas vezes a gente fica até preocupado, toda essa tua aparição e tudo mais, todas as tuas atividades, mas a gente quer que você se cuide porque quer que você fique aqui mais alguns tantos anos. Eu falei, não, vocês têm razão. Então, acho que além de inspiração, eles me servem como um alerta, né? Eles falam no teu ouvido e você tem que escutar os filhos, que apesar de não ter experiência de vida, eles estão vendo a vida de outra maneira. Tua última colocação para o nosso convidado aqui hoje, e eu depois faço a minha. Eu acho que a sua imagem não faz jus às coisas que você disse aqui hoje. Assim, é muito bonito ver você falando, né? Não é incrível? Com certeza. Eu acho que é muito inspirador, principalmente pensando na questão da masculinidade, sabe? Que acho que, assim, ser um cara que é poderoso, que, né, tá na frente de um monte de processos e que um monte de gente admira, outras pessoas... quem tá na vitrine toma pedrada também, né? Sabemos, né? Sabemos, muito bem. Mas... Tô acostumado, não ligo mais pra isso. A gente também tá um pouco acostumado. Eu já nem tenho teto mais. Eu não tenho de vidro, nem de madeira, nem de nada. Já a gente também tá um pouco acostumado. Mas, enfim, eu achei muito inspirador, assim, que outros homens, assim, talvez até a molecada mais nova possa ver que você pode ser um cara poderoso, um cara com bastante reconhecimento, mas que ser pai, né? Porque, o cara é super bom profissional, mas ele não é um bom pai. Bom, pra mim, vale nada. Né? Ou ao contrário, super bom pai, mas é um cara que não tem produção intelectual, que não se coloca para resolver problemas do mundo. Pô, você não consegue resolver nada no mundo? Caramba, que horror, né? Eu tenho um filho homem, uma filha mulher. Eu quero que meu moleque possa ser esse cara que fala, pô, tem um problema aqui, quero ajudar. Como faz para resolver? Começar resolvendo em casa e transbordar isso para a comunidade. Então, achei extremamente inspirador. Obrigado. É a primeira vez que eu vejo você falando da sua vida pessoal, assim, de forma mais profunda, tal, e fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Gente, Obrigado. Só um detalhe aqui. Tá solteiro. Pelo menos nesse momento. Sem querer fazer nenhuma propaganda assim. Né? Mas enfim. Não posso deixar de falar, né? Depois que a propaganda que a Vanessa fez aqui, minha gente. Melhor propaganda. Melhor propaganda. Essa é a melhor propaganda. Eu acho que é o seguinte, você vai fazer um drop dessa fala da Vanessa e jogar lá no seu Vou postar no Instagram. Falei assim, sou uma boa pessoa, olha aqui. Assim, sou um bom pai. Gente, eu acho que assim... Bom pai, bom companheiro. Eu acho que o que mais me marca não é nem ser um bom ex-marido. Porque não existe pai melhor do que você ser um bom ex-marido. Né? Acho que é uma marca registrada. Não, eu oriento isso para todos os clientes que vão no escritório, se são homem ou são mulher. Eu sempre falo. E amigos, eu já ajudei em situações que nem é da minha área. De briga de casais, que são amigos. Eu era amigo do marido
e estão se separando e não se conversam. Eu fui o interlocutor algumas vezes já. E tentei que eles tivessem uma relação um pouquinho mais pacífica e harmônica, justamente por causa dos filhos. Porque se cresce com um exemplo desse, como é que eu vou garantir que ele vai ser um bom marido, um bom pai, se ele enxergou esse problema, a mãe falando mal do pai, o pai falando mal da mãe, e algumas vezes eles brigando na esfera judicial, policial. É muito complicado. Então eu sempre coloco isso, falo para eles, falo assim, olha, você não acha que isso aqui tá errado? Algumas vezes eu atendi mulher no escritório, eu faço muito Maria da Penha, dos dois lados. Opa! E eu atendi mulher... Maria da Penha dos dois lados, hein, gente? E aí eu atendi mulher no escritório que estava inventando a história. Ela falou, não, doutor, eu vou falar isso. Eu falei assim, mas pra que você vai fazer? Não, porque eu quero, porque isso. Eu falei, você tá errada. Olha Você tá errada, você tá abusando. Você tá abusando da proteção que a lei brasileira tá dando para as mulheres para conseguir um benefício pessoal. Mas ele não fez nada. Ele é bom marido, ele é bom pai. No final das contas, ela falou para mim assim, se o senhor não fizer, o outro advogado vai fazer. Falei, então... Boa sorte. Boa sorte, foi. No final das contas, ela volta para o escritório, porque queria fazer um acordo, eu acabo mediando esse acordo é feito. E ela não pediu desculpa para o marido, mas se arrependeu de ter feito o que ela fez, porque de fato ele era um bom pai, um bom ex-marido, e eles se acertaram. E eu fico feliz quando acontece esse tipo de coisa, porque os filhos têm que ser preservados. E eu já vi casos, não preciso contar para vocês aqui, que eu já vi casos terríveis. Terríveis. De todos os lados, assim, com abuso, com agressão, tentativa de morte até. Ai, meu Deus do céu. Casos policiais a gente traz o divórcio. 2 pontos. Casos policiais a gente traz o Daniel para contar umas histórias. Eu quero fazer um especial só sobre divórcio aqui, minha filha. Mas, Daniel, para encerrar esse nosso encontro, a minha última pergunta para você. Que filhos você quer entrando na sua casa daqui 20 anos? Olha, os netos? Não. Que filhos mesmo, né? Assim, eles estão numa fase hoje de carreira. Sim. Né? Você ainda não tem sogra, não tem genro. Se prepara, porque eu já sou sogra. É outra fase da vida. Então, daqui 20 anos, que pessoas você quer entrando na sua casa? Que filhos? Eu acho que se eles mantiverem o que eles são hoje em dia, os princípios, os valores, tudo que eu e a mãe educamos, o espelho que eles tiveram com a gente, com os avós, eu tenho certeza que, além de todos eles serem felizes, eles vão ter uma harmonia de convivência. Eu me enxergo, e eu moro numa casa, né? Apesar de ter me divorciado, eu fiquei na casa. É uma casa grande. E eu até brinco, falei assim, tô esperando vocês casarem, para vocês terem netos, para eu fazer aquele almoço de domingo com todo mundo aqui. Pronto, então, é isso que você quer daqui 20 anos. Então, o que eu quero é justamente isso. Curtir muito mais eles, os netos. Eu fazia muita coisa, viagens com meu pai. Meu pai patrocinava, né, literalmente a viagem de toda a família, com todos os filhos, todos os netos. E meu pai, mesmo quando ele se divorciou da minha mãe, ele levava minha mãe na viagem. Eles dormiam em quartos separados, mas ele levava minha mãe. Então a gente, de fato, ficava em família. Mostrando que esse exemplo, apesar de o casal não ter dado certo, por algumas razões que muitas vezes são contingências da vida, mas a convivência tem que ser uma convivência harmoniosa, familiar. Isso o judaísmo tem muito. As pessoas esquecem isso. Eu já escutei muito rabino, participei de muita reunião com rabino, com casal, e eles tentam puxar um pouco isso. Porque se você tiver um pouquinho de plausibilidade, você consegue achar o meio caminho. Acho que você faz muito isso. E os rabinos me ligam, né? Profissão, Vanessa, me ajuda aqui, eles me ligam. É isso. Eu vejo muito isso. Mas, assim, como eu disse no começo, eu volto a repetir, o que eu quero é a felicidade deles. Independentemente para que lado eles vão seguir, mas eu quero, obviamente, que como todo pai coruja, aplaudi-los em tudo, tá perto para ajudar, mas ter debaixo eles do meu guarda-chuva para poder sempre abraçar e beijar, porque eu gosto muito. Dr. Daniel Bialski, muitíssimo obrigada por aceitar esse convite, pela participação e por
de verdade, assim, foi uma agradável surpresa poder escutar tanto valor à família, né? Que às vezes, dizia meu avô que o papel aceita tudo. Uma coisa é você mandar no currículo aqui, né? Minha família é a coisa mais importante da minha vida. Mas e no dia a dia, né? Como é que é? O quanto ela é mais importante para você? E a gente viu aqui que realmente tá além do papel. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei, assim, se vocês escutarem toda vez que eu posso falar em público relacionado a alguma coisa, quando eu fui eleito presidente da Hebraica, quando eu saí da Hebraica, que foi um momento muito especial da minha vida. A Hebraica, você fala de sucesso profissional, mas o meu sucesso comunitário foi ter sido presidente da Hebraica. Ter o privilégio de ter enfrentado uma fase muito difícil, que foi aquela crise pandêmica extrema. A pandemia não acabou completamente, mas ela foi já dissipada. Mas em todos aqueles momentos, os meus filhos estavam me apoiando. E com tudo que a gente fez na Hebraica, e eu não fiz nada sozinho, eu e toda a diretoria, a gente conseguiu trazer os jovens de volta. Meus filhos todos faziam academia fora da Hebraica. E todos fazem hoje na Hebraica. Então, isso é motivo de extremo orgulho para mim, e eles estavam lá. E eu sempre falo, olha, que bom que eu consegui trazer isso, que eles estavam do meu lado. Fantástico. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, eu sou muito grata, vou aqui registrar minha gratidão a você, dizer que eu tô muito... E eu achei que você foi muito honesto nas respostas, não desviou. Eu acho que por mais que você mencione, você tivesse já mencionado antes os seus filhos, ninguém sabia dos detalhes, né? Da fralda, né? Do que eu comprei, do NAN. Né? Essa coisa assim eu tenho uma história com a minha filha, vou contar essa pra acabar. Vamos lá. A minha filha ia fazer acho que 8 ou 9 anos. E ela adorava a Hannah Montana. Ela adorava a Hannah Montana. E a gente foi fazer um cruzeiro de barco, acho que era eu, minha esposa e meus filhos, meu pai e a segunda esposa dele. Quando a gente chega no porto, minha filha fazia aniversário dali 15, 20 dias. Então a minha esposa fala assim, conversa com a Clara para ver o que ela quer de aniversário, porque ela já tá grandinha para fazer festa em buffet infantil. Aí eu fui, chamei ela de cantinho, falei, Clara, a gente tava esperando o carro. Ela falou assim, falei, Clara, olha, o que você quer? Você vai fazer aniversário? Ela falou, eu já sei o que eu quero, papai. Eu falei, fala, eu quero viajar só eu e você. Não. Aí o pai, ó. Eu perdi o chão, né? Aí eu volto. E aí, então, a mãe pergunta pra mim. O que ela falou? Ela falou que vai pensar. E aí, como ela adorava a Hannah Montana, eu falei, nossa, eu vou ter que fazer esse momento um momento muito especial pra ela. E aí, o que eu fiz? Eu descobri um show acústico, né? Num ginásio para 2.000 pessoas da Hannah Montana em Bahamas. E aí, sem contar pra ela, eu pedi para uma amiga fazer um convitinho, todo bonitinho. E um dia eu falei, Clara, olha, a gente vai viajar. E aí ela leu o convite. A hora que ela lê, ela chora. Todo mundo que estava em volta começa a chorar, porque realmente foi muito emocionante. Eu fui com ela. E naquele momento eu aprendi que, apesar de você ter uns momentos com todos os filhos, você tem que ter com cada um. E já viajei depois disso, viajava com cada um para um lugar que eles escolhessem. Mas essa história, como foi a primeira, tá filmada, tá gravada e foi espetacular. Aceitamos os currículos, né, das candidatas. Podem selecionar para mim também. Eu sou bem criteriosa, adoro fazer curadoria desse tipo. Tenho bastante experiência. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Esse é só o começo de uma nova temporada. Esperamos vocês aí no episódio 2, na próxima semana. E foi um prazer estar aqui com vocês. Gente, um beijo. Prazer o meu, um beijo para vocês. Tchau, tchau.